Olá, terceiro ano, espero que todos estejam muito bem. Hoje estamos aqui para mais uma aula de biologia. A gente tem aprendido aí os sistemas do corpo humano e hoje vamos aprender o sistema endócrino. Por isso, pegue o seu livro 360 de biologia, abra aqui, ó, capítulo 23.4, na página 784 para acompanhar essa aula. Quando a gente fala de sistema, né, a gente imagina sempre órgãos ligados, mas a gente tem que lembrar que sistemas são órgãos que colaboram para a mesma função. E no caso do sistema endócrino, a gente não vai ter órgãos ligados, porque quais são os órgãos? Os órgãos são as glândulas endócrinas, aquelas que produzem os hormônios. E vai ser através dos hormônios que o sistema endócrino, em associação então com o sistema nervoso, vão colaborar para integrar todas as diferentes partes do nosso corpo. E como que as glândulas endócrinas fazem isso? Produzindo hormônios. Hormônios são mensageiros químicos. Mensageiros químicos que são produzidos, substâncias que são produzidas, são lançadas na corrente sanguínea e viajam ao nosso corpo todo e vão atuar em um local diferente daquele que ele foi produzido. Eles atuam então nas células-alvo ou nos órgãos-alvos. E como que o seu corpo vai saber para quem que é o recado que o hormônio está levando? Porque na superfície dessas células, na membrana plasmática dessas células, elas vão ter receptores específicos para aquele hormônio. Lembra que os receptores sempre funcionam chave e fechadura. Então, os hormônios, apesar de estarem viajando por todo o seu corpo, eles só vão atuar naquelas células, naqueles tecidos, naqueles órgãos que têm os receptores de membrana para eles. E assim, então, a gente tem como enviar recados para o nosso corpo para locais específicos, ok? A gente vai começar então dando uma olhada nesse sistema endócrino, quais são as nossas glândulas endócrinas, aqui na página 784. A gente pode ver aqui que elas estão bem distribuídas pelo corpo, né? A gente tem o hipotálamo aqui dentro da calota craniana, no meio aqui do cérebro. Glândulas tireoide, a glândula tireoide e as paratireoides, que fica atrás da tireoide. As glândulas suprarrenais ficam acima do rim. O pâncreas, a gente já conversou sobre ele, né, quando a gente viu o sistema digestório, uma glândula mista. E a gente tem aqui, no caso, homem e mulher. No homem teremos os testículos e nas mulheres teremos os ovários, que também produzem hormônios, né, que são as gônadas, ok? Então a gente vai começar com cada um, falar seus hormônios, suas importâncias e como que eles atuam aí no corpo. Primeiro a gente vai começar pelo hipotálamo hipófise. Gente, a hipófise ela fica protegida, né, como eu falei, dentro de uma cavidade aqui, né, de um osso do nosso crânio. E ela tem mais ou menos o tamanho de um grãozinho de ervilha, acredite, minúscula, tá? E ela tá ligada ao hipotálamo por uma haste. Então, por isso que a gente vê aqui, ó, super pequenininha aqui, ó, a hipófise, e aqui uma haste liga no hipotálamo. E vai ser através dela, então, que o nosso cérebro vai conseguir controlar algumas outras coisas no nosso corpo, além daquele caminho normal que a gente já aprendeu do sistema nervoso. Então, gente, o hipotálamo é lá que está o centro nervoso controlador da sede, da fome, temperatura corporal, e ele vai secretar substâncias que vão interferir na produção dos hormônios da hipófise. E os hormônios da hipófise são vários, gente. A gente pode dividir a hipófise em neurohipófise e adenohipófise, tá bom? E elas vão produzir os hormônios hipofisários, que são vários. E esses hormônios, eles vão controlar a atividade de outras glândulas. Por controlar a atividade de outras glândulas, a hipófise pode ser chamada de glândula-mãe ou glândula-mestre, porque ela está controlando, dando informações para como que outras glândulas devem atuar. E vamos ver quais são essas outras glândulas aqui, ó, na página 785. Nem sempre são apenas glândulas, tá? O hormônio principal aí que a gente sempre fala, gente, é o hormônio do crescimento, né? Então, o GH, que vai atuar sobre os nossos ossos e levar pelo crescimento. Mas olha quantos outros hormônios a adenohipófise e a neurohipófise aí vão estar produzindo, secretando, né? A hipófise faz. Então,
secreta o ACTH, que vai atuar no rim e na suprarrenal para a produção de hormônios, que a gente vai ver mais adiante. O TSH, que vai atuar na tireoide, e daí a tireoide vai produzir os seus próprios hormônios também, vamos ver adiante. O FSH e o LH, ambos vão atuar nas gônadas, né, nos testículos e nos ovários, produzindo então hormônios e os gametas típicos, né, de cada sexo. A gente tem a prolactina e a ocitocina, que vão atuar na glândula mamária e vai produzir e sair o leite, né, a descida do leite, que a gente fala. A ocitocina também atua no útero, para que ele se contraia e realize o trabalho de parto. E a gente tem o ADH, o antidiurético, que vai atuar aí no rim para redução do volume urinário, como a gente já aprendeu. Então, gente, é muita coisa mesmo, né? E o hormônio do crescimento, também conhecido como hormônio somatotrópico, ele é muito importante, né? E tanto a sua falta quanto o seu excesso pode ter consequências na vida do homem. A sua falta durante o desenvolvimento leva ao nanismo hipofisário e o seu excesso leva ao gigantismo. Mas isso tem que acontecer durante o crescimento. Se a pessoa tiver, por algum acaso, na fase adulta, o excesso do hormônio do crescimento, do GH, isso vai levar ao que a gente chama de acromegalia, que é o aumento, o crescimento das extremidades. Então, vai ter o aumento da mão, dos pés, nariz, mandíbula, tá bom? Então, é importante a gente saber em que momento que esse excesso está acontecendo, em que momento essa falta está acontecendo, para entender as consequências aí no corpo da pessoa. Agora, vamos falar da tireoide. Gente, como que a hipófise ela vai controlar a atividade de outras glândulas? A gente chama isso de mecanismo de retroalimentação ou de feedback negativo ou positivo, dependendo qual é o feedback que ele vai receber. Vejam aqui na página 786, a gente vai usar como exemplo a tireoide, tá bom? Mas o feedback é o mesmo, né, para todos os hormônios aí. Então, vamos lá. Olha só, a adenohipófise, aqui então está ligada ao hipotálamo, e daí então vai ter a percepção de quanto hormônio tireoidiano tem no seu corpo. Se na sua corrente sanguínea ele está em baixa concentração, o que a adenohipófise faz? Libera TSH. O TSH é um hormônio que vai até a tireoide, vai estimular a tireoide a produzir mais hormônio. Então a gente está tendo aqui, ó, um feedback para estimular a tireoide. Um feedback positivo. Por quê? Porque a concentração dos hormônios tireoidianos no sangue estava baixa. E daí a tireoide está trabalhando, produzindo seus hormônios. Como que ela vai saber quando tem que parar? Porque os hormônios tireoidianos que estão no sangue, vai chegar essa informação lá para o nosso sistema nervoso, né? E daí então isso vai bloquear que a adenohipófise secrete mais TSH. Então a gente tem um feedback negativo. E daí a adenohipófise não secreta TSH. Feedback negativo, certo? E é assim que vai fazendo o controle. Quando esse hormônio fica baixo no sangue, estimula a adenohipófise a produzir TSH, feedback positivo, e daí vai então o TSH estimula a tireoide a produzir mais hormônios. Produzir o suficiente, já tá bom a concentração, não vamos aumentar, né? Que o excesso também pode causar danos. Então, feedback negativo para que a adenohipófise não secrete TSH e esse não estimule mais a tireoide. Então, é assim que funciona o mecanismo de retroalimentação. E, gente, quais são os hormônios da tireoide, né? Então, a tireoide tem essa localização aqui, né? Apoiada nas cartilagens da nossa laringe e da traqueia. E ela produz dois hormônios, a tiroxina, o T4, e a triiodotironina, que é o T3. Iodo, né? Gente, então é muito importante para a tireoide que a gente tenha moléculas de iodo dentro da gente. É um componente fundamental da nossa dieta. E pessoas que não têm o iodo na dieta, elas vão ter uma superestimulação da tireoide. Por quê? Porque não consegue formar aquele hormônio e aí dentro da hipófise fala, você tem que, né, produzir o hormônio. E daí a glândula fala, mas não tem iodo, não produz. E esse feedback nunca vai parar. Então vai levar então a um aumento dessa glândula. E daí a pessoa vai ter uma doença que a gente chama de bócio endêmico. Olha aqui como a glândula fica realmente aumentada. E da onde a gente obtém iodo na nossa dieta?
Gente, de alimentos principalmente de origem marinha. E por conta disso, então, a gente tem algo que é governamental do sal iodado, né? Já que a gente não tem tantos alimentos marinhos na nossa dieta, então o sal todo mundo consome e no sal foi acrescentado iodo para diminuir os casos de bócio endêmico. E o que esses hormônios fazem? Eles vão aumentar a taxa de metabolismo do corpo humano, aumentar a geração de calor, estimular a síntese de proteína, atua no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, né? Então, maturidade sexual, etc. Então, quando a gente tem uma pessoa que produz poucos hormônios tireoidianos, essa doença se chama hipotireoidismo, pouco. E qual que vai ser a consequência? A pessoa vai ficar apática, sonolenta, pode ter obesidade, sensação de frio, pele seca, fria, fala arrastada. E o hipertiroidismo, o excesso desse hormônio também causa uma doença, né? Hipertiroidismo. O que vai acontecer com essa pessoa? O metabolismo dela vai ser muito acelerado. Então pode ter emagrecimento, agitação, nervosismo, pele quente e úmida, episódios de taquicardia, pressão arterial aumentada, insônia, então nos casos tem que ser tratados, ok? É importante a gente falar do hipertiroidismo congênito, quando a criança já nasce com essa doença. E como vai atuar, né? Esses hormônios atuam aí na geração de calor, síntese de proteínas, desenvolvimento. A falta desse hormônio durante esse período da infância pode ter consequências muito graves, né? E são lesões físicas e mentais que são irreversíveis. Então é por isso que quando a criança nasce, ela tem que fazer o teste do pezinho, né? Como tá aqui, ó. O teste do pezinho, ele vai identificar doenças que podem ser revertidas, né? Que as consequências podem não ser tão graves se a gente começar um tratamento precoce. E aí o hipotireoidismo congênito é uma delas, tá? O teste do pezinho também tria outras doenças, né? A gente chama de triagem neonatal. A gente tem versões básicas e versões mais ampliadas, né? E daí vai ver quais são essas doenças aí, como tratá-las para que a criança cresça e se desenvolva de maneira mais normal possível. E a tireoide também produz calcitonina, que a gente viu que é o hormônio que impede que o cálcio seja removido dos ossos. Já que estamos falando da tireoide, atrás dela a gente tem a paratireoide, que secreta o paratormônio, e o paratormônio também participa dessa regulação dos níveis de cálcio no sangue, só que ele remove o cálcio dos ossos e passa para o plasma sanguíneo e eleva a absorção intestinal do cálcio, como a gente já aprendeu quando a gente viu o sistema esquelético. Vamos falar do pâncreas, nossa glândula mista, porque ela tem porção tanto endócrina quanto exócrina. A porção exócrina a gente já estudou em sistema digestório. E a porção endócrina também tem a ver com a alimentação, mas é para o controle da glicemia no sangue. Então ele vai produzir dois hormônios, o glucagon e a insulina. Então vejam aqui na página 788, gente, ó. A gente tem aqui o pâncreas, né, secretando insulina. Se o pâncreas secreta insulina, estimula a absorção de glicose pelas células. Então a pessoa comeu, está com alta taxa de insulina no sangue, a gente precisa diminuir essa taxa de insulina no sangue, de glicemia no sangue, perdão, né? A pessoa comeu, se alimentou, está com muita glicose no sangue. Como que a gente diminui essa taxa de glicemia? Então o pâncreas vai secretar insulina e a insulina vai fazer com que a glicose seja captada pelas células, diminuindo aí a concentração de glicemia, de açúcar no sangue. Só que a pessoa pode ficar em jejum. E como que ela não desmaia sem açúcar no sangue, né? Se já utilizou o açúcar que estava ali no sangue. Também é o pâncreas que vai secretar o glucagon. O glucagon vai atuar lá no nosso fígado para que a gente tenha a liberação de glicose pelo fígado. Lembrando, né, que nós, seres humanos, armazenamos aí energia no fígado na forma de glicogênio e ele faz essa quebra, então daí tem um tanto de glicose que é liberado no sangue e mantém a glicose necessária para manter o metabolismo basal aí dessa pessoa, ok? Capacidade de produzir insulina, a gente tem diabetes.
Diabetes tipo 1 é aquela diabetes juvenil, né, que se desenvolve aí na infância. E a gente tem a diabetes tipo 2, que é o tipo tardio, que a pessoa vai perdendo seus receptores de membrana para insulina, então pode se manifestar primeiro como resistência à insulina e depois vai diminuindo tantos receptores de membrana que o corpo entende que a pessoa não tem mais insulina. Na verdade, a pessoa está produzindo insulina, é a célula que não consegue aí absorver essa insulina, entender o recado, né, para que ela absorva a glicose, tá bom? Nesse caso, vai se manifestar geralmente depois dos 30 anos e não requer reposição de insulina, tá? A pessoa vai ter que estimular a produção de receptores de membrana. Gente, a próxima glândula, essas que ficam acima dos rins, então suprarrenais, tá? Ou adrenais, ela tem duas regiões, a medula e o córtex, que vão produzir hormônios diferentes. A medula secreta adrenalina e noradrenalina, que a gente já falou, que controla então o nosso sistema nervoso periférico, simpático e parasimpático, ok? Então prepara o organismo para fuga, para luta, né? E daí a gente tem o córtex, que secreta 3 hormônios, glicocorticoides, mineralocorticoides e hormônios androgênicos. Os mineralocorticoides, eles vão aumentar a reabsorção renal de sódio, então participa desse equilíbrio aí da quantidade de sais que a gente tem no nosso corpo, da nossa osmorregulação. Já os glicocorticoides, eles reduzem inflamações e vão estimular a conversão de proteínas e de lipídios em glicose, ok? E daí, então, os hormônios androgênicos são aqueles que são responsáveis pela manutenção das características sexuais secundárias. Aqui na página 790, a gente tem uma tabela, né, com a glândula, seus hormônios, a sua atuação e quem controla a sua secreção. Então, aqui a gente tem um resumo dessa parte aqui da aula. Gente, na parte 2 da aula, a gente vai falar sobre o controle da temperatura corporal e como que cada ser vivo faz essa manutenção aí, como se adapta aos ambientes. Por quê? Porque para que o corpo consiga atuar, né, que consiga trabalhar de maneira adequada, a gente depende de enzimas. E enzimas nós sabemos que em altas temperaturas elas desnaturam e perdem sua função, e em baixas temperaturas elas não conseguem atuar, elas ficam inativas. Então é muito importante para todos os seres vivos controlar a sua temperatura e a gente vai ver como que isso acontece. Até mais. Tchau, tchau.